Você já percebeu que quanto mais você se afasta, mais ela tenta mostrar que está melhor sem você? Mas por trás daquele story sorridente, daquela legenda debochada, ou do silêncio maduro, existe um furacão emocional que ela tenta esconder e que muitas vezes nem ela mesma entende. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece dentro da mente de uma mulher quando o homem que ela queria simplesmente se afasta. Sem explicação, sem briga, sem drama, só distância. E essa distância vira veneno para o ego dela. É aqui que entra o jogo psicológico. Porque ao contrário do que muita gente pensa, mulher não é sempre racional, nem sempre fria. Quando você some, ela sente, ela analisa, ela se consome. Mas, claro, sem deixar transparecer. E o mais curioso, ela vai fazer de tudo para que você ache que não está nem aí. Mas cada ação calculada esconde uma reação emocional intensa, muitas vezes irracional. Se você entender isso, você para de correr atrás. Você para de tentar consertar o silêncio. E começa a enxergar que, às vezes, o seu afastamento diz mais do que qualquer declaração. Agora vamos destrinchar o que se passa na mente dela. O que ela pensa, o que ela sente e o que ela tenta esconder a qualquer custo. Tenta disfarçar com frieza ou indiferença. Quando você se afasta, a primeira reação dela raramente é correr atrás. Na maioria das vezes, ela veste a máscara da frieza. Posta stories sorrindo, finge que está em paz. Compartilha frases de liberdade emocional. Mas tudo isso é encenação. Um teatro montado para esconder a verdadeira bagunça interna que ela não quer que ninguém veja. A frieza não é força, é escudo. Ela acredita que, se parecer indiferente, você vai ficar na dúvida. Vai começar a se perguntar se ela realmente gostava de você. E nesse jogo de dúvida, ela tenta recuperar o controle emocional que perdeu no momento em que você parou de responder ou sumiu sem aviso. Mulher orgulhosa prefere parecer insensível do que admitir que sentiu sua falta. E ela vai manter essa postura, mesmo que por dentro esteja desmoronando. Ela pode até falar para as amigas que nem lembra mais de você, mas está pensando em você antes de dormir e logo ao acordar. Esse comportamento é uma tentativa de manipular a percepção. Ela quer que você acredite que foi você quem perdeu, que ela seguiu em frente fácil, que não precisa de você. Mas tudo isso é uma resposta emocional disfarçada de maturidade. O problema é que muitos homens se enganam com isso. Acham que ela realmente superou. E voltam correndo, tentando consertar algo que ainda está vivo, mas oculto. Essa é a armadilha emocional. O silêncio dela é um convite sutil para que você volte, ajoelhado. Só que o verdadeiro poder está em manter o seu afastamento. Porque quanto mais você ignora o teatro dela, mais a máscara começa a cair. E quando cai, o que aparece é a verdade crua. Ela se importava, sim. E talvez ainda se importe mais do que gostaria de admitir. Ativa o modo stalker. Ela te espiona sem parar. Ela finge que não liga, mas sabe exatamente a hora que você esteve online. Já viu seus stories? Ela viu. E se não viu, ficou com raiva porque você postou algo. E ela não teve coragem de abrir. A curiosidade vira obsessão silenciosa. Você vira uma investigação ambulante. O afastamento cria um vazio. E o vazio precisa ser preenchido. Como? Com suposições, vigilância digital e leitura fria de sinais. Ela observa se você está curtindo fotos de outras, se está interagindo, se mudou o padrão. Um emoji vira pista. Um like fora do lugar vira drama. O que ela quer saber, no fundo, é se você ainda pensa nela. Mas como não tem coragem de perguntar? Porque isso significaria baixar a guarda. Ela entra no modo espiã, silenciosa, atenta e extremamente sensível a qualquer detalhe que alimente a narrativa que ela está criando sozinha. Esse comportamento não é só sobre você, é sobre o ego dela. Ela quer confirmar se ainda tem espaço no seu mundo, mesmo que você já tenha fechado a porta. Porque o simples fato de você não estar correndo atrás machuca. E ela precisa de provas para alimentar a ilusão de controle. O mais curioso é que, às vezes, ela vê algo que a irrita profundamente, mas finge que não viu nada.
guarda aquilo, reage sozinha, cria cenas imaginárias e continua stalkeando, mesmo sabendo que está se machucando. É um ciclo vicioso de orgulho e curiosidade. No fim das contas, o silêncio do homem fala mais alto do que 1000 mensagens desesperadas. E quando ela entra nesse modo detetive sentimental, é sinal claro de que seu afastamento teve impacto. Você virou um mistério, e ela não suporta não ter a resposta. Joga indiretas para ver se você reage. Ela não vai te mandar mensagem, mas vai postar aquela música com letra pesada. Vai compartilhar uma frase de autoestima com fundo de indireta. Vai postar uma selfie sorrindo com a legenda: "Nunca estive tão em paz." Tudo isso tem um objetivo oculto: ver se você reage. A mulher ferida dificilmente parte para o confronto direto. Em vez disso, ela solta sinais sutis, esperando que você entenda. É o famoso: quem quiser, que pegue a indireta. E quando você não reage, isso mexe com ela. Porque no fundo ela queria te provocar, queria arrancar alguma emoção. Essas indiretas são uma forma de manter o fio emocional ativo. Ela testa a sua presença no silêncio. Testa o quanto você ainda está ligado nela. E muitas vezes faz isso apenas para confirmar se ainda tem algum poder sobre você. É manipulação emocional em forma de post. Se você responde, ela vence. Se você ignora, ela se frustra. Mas a verdade é que toda essa movimentação só mostra uma coisa: o seu afastamento está funcionando. Você mexeu com o ego dela. E agora ela tenta recuperar o terreno emocional perdido. É nesse ponto que muitos homens erram. Caem na armadilha da indireta, respondem com outra indireta ou até mandam mensagem. Resultado: você entrega seu poder de volta. E ela, sentindo-se novamente no controle, pode simplesmente esfriar o jogo. É tudo um teste disfarçado de desabafo. O segredo? Ignorar. Porque a verdadeira indiferença não está em postar uma frase feita. Está em não dar atenção. E quando ela vê que nem com indiretas consegue te desestabilizar, aí sim começa a entrar em colapso. E percebe, talvez pela primeira vez, que o jogo virou. Se faz de ocupada, mas está te esperando. De repente ela está cheia de compromissos. Reuniões, academia, viagens, amigos, eventos, tudo vira pretexto para mostrar que a vida está agitada. Mas por trás dessa agenda movimentada, existe uma expectativa silenciosa: que você reapareça. Porque no fundo, ela ainda está te esperando. Esse comportamento é típico de quem quer parecer inatingível. Ela quer que você a veja como alguém ocupada demais para sentir sua falta. Mas cada foto no restaurante, cada bumerangue no espelho, é cuidadosamente escolhido para alcançar você, mesmo que indiretamente. O mais irônico? Ela verifica se você viu tudo. Fica de olho nos seus stories também. Analisa se você está online, se curtiu algo dela, se houve qualquer sinal de vida. E enquanto finge estar ocupada com o mundo, está emocionalmente presa a você. Esse tipo de disfarce é perigoso para o ego feminino. Porque ao mesmo tempo que tenta parecer desinteressada, ela fica frustrada quando você não reage. A fachada de independência vira prisão emocional. E o tempo que deveria curar só aumenta a ansiedade. Ela pode até sair com outros, mas é pensando em como você vai reagir se descobrir. E se não reagir? A dúvida corrói por dentro. Porque nesse teatro de autossuficiência, ela apostou que você não aguentaria a ausência. Quando você aguenta, ela desmorona, tenta te rebaixar mentalmente para se sentir no controle. Quando o homem se afasta e mantém o silêncio, algo muda na cabeça dela. O pedestal em que você estava começa a incomodar. E para aliviar esse desconforto interno, ela tenta uma tática silenciosa: te rebaixar mentalmente. Não para os outros, mas para si mesma. Ela começa a lembrar de tudo que poderia ser considerado um defeito seu. Seu jeito de falar, seu estilo, suas escolhas de vida. Coisas que antes pareciam encantadoras, agora viram alvos de crítica. E tudo isso com um único objetivo: reduzir sua importância emocional dentro dela. Esse é um mecanismo clássico de defesa do ego feminino. Se você sumiu é porque não era tudo isso mesmo. Se você não corre atrás,
é porque não merece alguém como ela. É a maneira que ela encontra para tentar manter o controle interno, mesmo que esse controle seja uma ilusão. Só que, no fundo, ela sabe que está se enganando. Porque se você realmente não fosse relevante, ela não precisaria desvalorizar. Simplesmente esqueceria. Mas quanto mais ela tenta te diminuir na cabeça dela, mais confirma que ainda está emocionalmente afetada. Essa tentativa de rebaixamento também serve como autoconvencimento. Ela tenta se convencer de que se livrou de uma furada, mesmo que tenha sentimentos reprimidos. E o perigo é que, às vezes, ela acredita nessa mentira por um tempo, até o silêncio se prolongar e a saudade bater com força. A maioria dos homens acha que perder o contato é o fim da conexão. Mas, na verdade, é ali que nasce o verdadeiro impacto. O afastamento mexe com o ego, com a vaidade, com o senso de controle dela. E cada reação que você viu aqui, da frieza até a espionagem, é uma tentativa de recuperar a ilusão de poder.